Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de hoje e eu tô precisando da ajuda de vocês. Me tirem uma dúvida aqui. Eu tenho que gostar do Nicolás Maduro agora, é isso mesmo? Como assim porque eu tô perguntando isso? Vocês não estão sabendo? Ele pegou a caquinha e jogou no ventilador pra cima de quem? De um certo cachaceiro da República e das caixinhas mágicas brasileiras. O negócio é o seguinte, ele tá morrendo de medo de perder as eleições, escutou algumas críticas do Lula e de repente, se perder, tem alguns segredos para compartilhar com a gente. Vamos discutir os detalhes aqui, um motivo a mais para torcer contra o cara nas eleições venezuelanas. Ai, 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 Maduro, o que você tá sabendo? Vamos começar aqui com outras notícias. A primeira, na verdade, é um update aqui para vocês. A minha conta no Instagram foi restabelecida. Tudo certo, eles mandaram um e-mail dizendo que tinham cometido um erro. É aquele tipo de erro que só acontece para um lado, né? Mas tudo bem, tá? Voltamos por lá. Foram cerca de 12 horas aí fora do ar, mas tá tudo normalizado agora, tá? Seguindo em frente aqui. A Janja vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Vocês devem estar sabendo. Abrindo parênteses aqui, tá? O verão em Paris é meio quente, tá, pessoal? Quente pra caramba, na verdade. E os alojamentos dos atletas não têm ar-condicionado. Vocês acreditam nisso? É a pegada verde, né? Porque ar-condicionado faz mal pro meio ambiente. Os caras vão sofrer. Não é brincadeira, tá? Mas vamos lá. A Janja vai representar o Brasil lá em Paris. E ela conseguiu a credencial na Bacia das Almas. Tá? Foi nas últimas mesmo. Por quê, pessoal? Porque a megalomaníaca queria uma credencial de chefe de Estado. Ela queria ir para a França, né, para as Olimpíadas, como se fosse a presidente do Brasil. É isso mesmo. Aí, pressão daqui, pressão dali, governo, Itamaraty, aí conseguiram uma credencial, mas não aquela que ela queria. Eu tô na dúvida aqui, queria saber se ela vai no avião presidencial. Porque aí é esculacho demais, vocês imaginem. Mandar a Janja para Paris no avião presidencial para representar o Brasil, ainda mais com aquelas roupas ridículas que produziram para os atletas, né? Que situação! Que situação! Eu espero que não, ela deveria ir em avião de carreira, como qualquer outra pessoa, afinal de contas, ela não faz parte do governo. Foi justamente isso que disse a organização das Olimpíadas antes de fornecer para ela essa credencial. Ela não é do governo. Por que a gente vai dar uma credencial para ela? Enfim, aconteceu e provavelmente, né, pessoal, a gente vai bancar aí luxos da Janja em Paris. Que decadência. Pessoal, o MBL vai ser investigado pela Polícia Federal por crime contra a honra do Lula. Eu não sabia que você podia cometer um crime contra a honra de contra algo que não existe, né? Honra do Lula. Qual é a honra do Lula? Nunca vi. O MBL fez uma associação ali entre o cachaceiro e a interrupção de gravidez, tá? Eu não consigo entender, longe de mim querer defender o MBL, mas eu não consigo entender qual o problema em fazer essa associação, já que as coisas estão muito às claras neste momento, né, depois de 1 ano e meio de governo. Minha opinião, o MBL tá adorando isso. Tá amando. Eles que diziam que era tudo igual, Lula e Bolsonaro é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque eles queriam ter protagonismo na oposição ao PT. Eles queriam destruir o conservadorismo para poderem ser a direita. Eles não são direita, né, galera? Todo mundo sabe disso, essa altura do campeonato também. Mas era isso que eles queriam. E, né, ao se tornarem alvo da Polícia Federal, daquela célula que é controlada, vocês sabem por quem, eles devem estar felizes, devem estar, olha só, estamos ganhando protagonismo, estamos sendo perseguidos pela Gestapo do Xandão também. Estão vendo aí? É a direita sendo perseguida, é isso que eles vão falar. Então, o sonho do MBL é justamente fazer isso aí, representar esse papel, né? Que é um teatro. Então, parabéns aí ao MBL, estão ganhando certo protagonismo. Através disso aí, vocês estão alguns milhões de anos-luz atrás da direita conservadora. Eu também não quero ficar aqui me gabando de ser perseguido, mas vamos lá, né, gente? Vamos cair na real. A MBL de direita não tem nada. Agora vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui sobre essa questão do Nicolás Maduro, porque eu comecei falando em um tom mais, assim, mais leve e tal, mas a coisa é muito séria, tá, pessoal? Ele realmente está desesperado. As pesquisas apontam vitória esmagadora da oposição.
tá? E o Nicolás Maduro, se ele sair, ele vai preso, né, pessoal? Se não for pelo próprio governo venezuelano que assumir, será pelo Donald Trump, caso ele vença as eleições. Tá? Então o Nicolás Maduro está lutando ali por sua própria sobrevivência. E nesse momento, ele esperava o quê? Ele esperava apoio irrestrito de seus aliados de sempre, dentre eles o Lula. E é aí que começa essa decepção dele com o governo brasileiro. A gente vai chegar no ápice dessa decepção daqui a pouquinho. Para começar, pessoal, ele bloqueou sites de notícias, tá, venezuelanos. Por quê? Claro que ele vai tentar manipular as eleições, é óbvio que ele vai tentar, aposto que ele vai conseguir, espero estar enganado, mas ele não quer que isso seja noticiado para o resto do mundo, tá? Só abrindo mais um parênteses aqui, eu não acho que o Lula esteja preocupado com a democracia venezuelana. Ele só quer ficar bem na foto lá para fora, porque ele sabe o que vai acontecer por lá. Né? Por isso que ele manda Celso Amorim, pede pro TSE ir lá para fazer mais um teatro. A esquerda vive de teatro. Né? E aí o Nicolás Maduro mandou bloquear esse site. É meio parecido com algumas coisas que acontecem por aqui, né? No Brasil, que coisa. Mas deve ser coincidência, né? São regimes completamente diferentes. Aí, pessoal, o Lula teria ficado preocupado com a declaração do Nicolás Maduro, né, de que, caso ele perdesse as eleições, poderia haver um banho de sangue, uma guerra civil. A gente sabe por que ele está falando isso. Se ele perder as eleições, pessoal, se ele não conseguir manipular as eleições, ele vai colocar as Forças Armadas na rua. Né? Mas peraí, não é a direita que faz isso? Calma, gente. O Barroso disse que a Venezuela é uma ditadura de direita conservadora. Tá? Vamos lá. Seguinte, então ele vai fazer isso. Ele vai usar as forças militares que ele tem, né, para tentar impedir que o novo governo, a oposição, assuma o poder na Venezuela. Tá? E aí, pessoal, ele disse que quem estiver preocupado com a declaração dele, que tome chá de camomila, né, um calmante natural. Ele está falando justamente do Lula. Tá, ó, Lula, se você está preocupado aí com o que eu falei, fica calmo, toma um chazinho de camomila. Foi a primeira cutucada que ele deu no Lula, né? Depois disso, pessoal, ele disse que vai vencer as eleições e que não quer saber de choradeira. Olha só como a coisa é parecida com outro país aí que a gente conhece, né? Ó, vocês vão perder e não adianta chorar. Né? Eu lembro de algumas pessoas dizendo, ó, quando a direita perder as eleições, tem que aceitar o resultado das eleições. Tem que aceitar. Né? É a mesma coisa que o Nicolás Maduro está falando aqui. E isso aí, essa choradeira que ele se refere, não é só para a oposição que teria perdido as eleições, não. É para todo mundo que está questionando o processo eleitoral venezuelano. Tá? Mais uma cutucada no Lula. Agora, pessoal, é que vem a parte principal. E essa aqui deixou o Palácio do Planalto bastante preocupado, porque o Nicolás Maduro disse que as eleições brasileiras não são auditáveis. Isso que eu perguntei para vocês, né? Será que a gente tem que começar a gostar, concordar com o Nicolás Maduro aqui? E aí a imprensa brasileira dá aquela passada de pano nas caixinhas mágicas, né? Sem provas, Nicolás Maduro fala isso. Sem provas, Nicolás Maduro fala aquilo. Assim, o meu entendimento é o seguinte: se a alegação é de que as caixinhas mágicas são auditáveis, então eles é que têm que provar que são. Não é a gente que tem que provar que não são, até porque a gente não tem acesso, não tem como a gente provar algo se a gente não tem acesso àquela ferramenta, né? Mas a imprensa diz que é o Nicolás Maduro que não tem provas disso aí. Ele fala, exalta o sistema eleitoral venezuelano, fala que a eleição é auditada 16 vezes, né? É o melhor sistema do mundo. Que coisa, parece demais com outro país também, gente. Estou começando aqui a acreditar que não é apenas coincidência, não. Mas ele falou isso, tá, pessoal? E aí fica aquela dúvida: será que chefes de Estado, né, companheiros de muitos anos, de décadas na luta, né, pela criação daquele superestado latino-americano bolivariano, será que eles trocam segredos entre si?
Será que um sabe dos podres do outro? Será que o Lula sabe os podres do Maduro? Todo mundo sabe os podres do Maduro. Mas será que o Maduro sabe dos podres do Lula? A gente sabe de 95%. Será que o Nicolás Maduro sabe alguma coisa a respeito das nossas caixinhas mágicas que nós não sabemos? O fato é o seguinte, tá? Se acontecer um milagre e ele não consiga manipular o resultado das eleições e perca, né, não vai entregar na boa, tá? Ele não vai entregar na boa, mas, tá, quando ele for derrotado, aí, pessoal, ele vai querer falar. Como eu disse aqui, ele vai ser preso, tá? E ele vai querer abrir o bico. Ele não vai cair sozinho porque ele está se sentindo traído pelo Lula. Está se sentindo traído. Nesse momento ele esperava o quê? Apoio incondicional do amigo. Então, se ele cair e achar que foi prejudicado pelas declarações do Lula, ele vai jogar toda a caquinha no ventilador. E é por isso que o Palácio do Planalto está morrendo de medo que ele faça isso. Eu sei, pessoal, existe sim a possibilidade de ser mais um teatro. Do Lula estar falando isso para se resguardar. Para que a comunidade internacional pense que ele está contra isso aí, como eu já falei. E o Nicolás Maduro saiba disso. O Lula até fala, ó, meu companheiro, eu tenho que fazer isso aqui porque senão o bicho pega para mim. Não, Lula, tá tranquilo, aqui quem manda sou eu e dane-se. Pode ser? Pode. Agora, isso não impede que, caso ele perca, ele solte os cachorros. É um cenário muito perigoso, tá, pessoal? Muito perigoso. E vocês veem as coincidências que existem, né? Entre esse outro país aí imaginário e a Venezuela. A única diferença é o personagem, né, que está dizendo que vai ganhar e não adianta fazer chororô, né? O personagem que fica dizendo, o meu sistema eleitoral aqui é infalível, é o melhor do mundo, está no poder. E ele sim comanda as Forças Armadas à mão de ferro. No caso desse outro país, quem estava no poder era o lado que se sentia prejudicado por essa situação. E que depois a gente percebeu que não tinha controle algum sobre as Forças Armadas. Zero. Tá? Então o Brasil de hoje, 2024, é a Venezuela. As Forças Armadas foram cooptadas, pelo menos a cúpula das Forças Armadas foi cooptada pelo governo que está no poder. A situação é muito parecida. E quando a gente dizia que o Brasil ia virar Venezuela, tinha gente que não acreditava. Vamos orar, vamos rezar para que tudo dê certo na Venezuela e o Nicolás Maduro caia, pessoal. Primeiro, pelo povo venezuelano. E segundo, o que ele pode falar a respeito deste outro país aí. Um forte abraço e a gente se vê por aí.